Por isso, aparentemente, todos são livres para falar durante o culto, segundo o que o Espírito revelar. Mas não é isso que acontece na prática quando você começa a assistir, por exemplo, os vídeos dos cultos e ver como os cultos permanecem. Você vê claramente a prioridade dos anciãos mais antigos que, porventura, estejam atendendo o culto. Conforme se pode ver pelos cultos online, irmãos simples não se levantam dos bancos para pregar na frente dos anciãos mais antigos. Então, o Espírito Santo, todo mundo é livre para falar, desde que seja ancião e ancião antigo. Se tiver um ancião antigo lá, os membros da igreja, aparentemente, vão dar prioridade para ele falar, não é? Então, a gente não entende direito o que eles querem dizer com a liberdade no culto. Agora, deixe-me falar mais um pouquinho. A terceira coisa é sobre o sistema de governo da CCB. Conforme o estatuto, os anciãos e diáconos que governam a denominação são ordenados por imposição de mãos. É o artigo 23 do estatuto. Olha a sequência. Primeiro, existe uma revelação do Espírito Santo quanto a quem será consagrado ancião, diácono ou cooperador. Para você se tornar um ancião, um diácono, um cooperador, alguém precisa receber uma revelação do Espírito Santo de que é você a pessoa para ocupar aquele cargo. Essa revelação que alguém recebe de que fulano de tal é para ser ancião, diácono ou cooperador, tem que ser confirmada pelos anciãos já existentes, para que a pessoa seja ordenada ou apresentada. Ordenação é para os anciãos e diáconos, cooperadores, eles são apenas apresentados. Embora seja requerido oficialmente que essas pessoas tenham as qualidades demandadas nas cartas pastorais, 1 Timóteo capítulo 3, você tem uma lista das qualidades do presbítero que ele deve ter para poder exercer o ministério. Embora isso seja oficialmente requerido, entretanto, o fundamental é que se a pessoa tem o dom de evidência de novas línguas para poder participar desse ministério. A pergunta é, você foi batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas, porque senão ele não vai poder ocupar essas posições. A CCB declara ainda no artigo 17, no Estatuto, que nela não existe hierarquia. Está no Estatuto. Nós não temos hierarquia entre nós. Entretanto, o mesmo artigo prevê uma hierarquia baseada na antiguidade dos membros do ministério. Ou seja, os anciãos mais antigos, eles têm uma certa prioridade, autoridade quando eles estão presentes. Tanto é que um ancião mais antigo de uma região acaba se tornando o líder incontestável daquela região. No final, a CCB, como qualquer outra organização religiosa, não poderia funcionar se não tivesse uma cadeia de comando, uma linha hierárquica, e no caso dela é a antiguidade de posto. Antiguidade é posto. Os mais antigos, eles têm o primeiro lugar. Agora, deixe-me ir para outras crenças e práticas. Esses são os documentos oficiais. Agora, deixe-me ir para outras crenças e práticas não declaradas nesses documentos, mas que você encontra em decisões das assembleias, você encontra ouvindo os cultos, e alguma coisa que eu tirei aqui. Com relação às suas reuniões, a CCB acredita numa contínua revelação de Deus para conduzir o culto, que geralmente é composto de abertura, hino, oração, liberdade da testemunhança, é um termo que eles usam para dar liberdade aos membros, para falar no Espírito sobre o que Deus tem feito com eles, para encorajar outras pessoas a buscar essa mesma experiência. Testemunhança liberdade de testemunhança e a pregação da palavra. Supostamente, todos os que vão participar são escolhidos por Deus ali mesmo para ler a palavra, pregar, testemunhar e pedir um hino. As mulheres devem cobrir a cabeça quando orarem, no culto ou em casa. A mulher, para orar, ela tem que cobrir a cabeça com véu. Elas não podem ocupar cargos de liderança, nem participar do conselho, embora exerçam um papel importante na vida das igrejas locais. Outra peculiaridade da CCB é o beijo santo, ósculo santo, ou saudação com ósculo, onde os membros se cumprimentam com um beijo na bochecha. Eles acreditam estar seguindo o que Paulo ensina no final de suas cartas, Romanos 16:16, 1 Coríntios 16:20, etc.
Em resumo, o culto para os membros da CCB deve ser um encontro presencial dos irmãos, num ambiente carregado de espiritualidade, onde experiências estáticas acontecem, especialmente através de profecias, através das quais Deus fala diretamente ao povo. Quando você assiste o culto, você percebe que tudo condiz a isso, ou conduz a isso. A pregação, a orquestra, a postura, a entonação de voz do pregador, o povo dando glória, tudo junto contribui para criar esse tipo de ambiente. Não há pregação expositiva, doutrinária, teológica e nem tem estudo bíblico. Não tem. O culto é composto dessas coisas aí, né? Na hora, a pregação é a interpretação dada pelo líder, quem quer que seja que vai pregar, que lhe chegou naquele momento para aquele texto que Deus também deu para ele. Então, não há pregação no sentido que nós estamos acostumados a conhecer, nem muito menos estudo bíblico, né? Já que é proibido estudar a Bíblia, né? A Bíblia tem que ser dada e a interpretação tem que ser feita dessa maneira. Nesse ponto, os membros da CCB são encorajados a buscar o batismo com o Espírito Santo seguido de línguas. Isso é o desejo de todo membro da CCB, ter essa experiência. E essa busca tem que ser feita com jejum e oração. E aqui eles estão seguindo a experiência de Franciscon, conforme eu li na biografia dele, de que ele buscou o batismo com o Espírito Santo por 3 meses e nada aconteceu. E chegou então à conclusão de que ele deveria ser o pior dos pecadores, já que Deus não deu a ele essa experiência. Depois ele teve, não é? Então, até hoje é uma crença viva dentro da CCB que se alguém não recebeu o Espírito Santo, falou em línguas, não é? Como prova, é porque não mereceu, precisa orar mais, jejuar mais, agonizar mais, porque o dom de Deus tem um preço, fecha aspas. O dom de Deus tem um preço, que é um jargão muito usado na CCB até o dia de hoje. A CCB não prega a guarda de um dia específico como sagrado, nem domingo, nem sábado, nem outro, e orienta seus membros a se absterem de festividades ou comemorações religiosas, como Natal, por exemplo. A CCB não proíbe os membros de celebrarem Natal e outras festas do calendário religioso. Ela não utiliza meios de publicidade para disseminar sua doutrina e princípios de fé. A CCB não usa rede social, não usava panfleto, folhetos para distribuição, não tinha programa na televisão. A pandemia mudou isso um pouco, porque agora eles têm um site somente, que é o site oficial. Você pode entrar na internet, no YouTube, e procurar Igreja Presbiteriana, você vai encontrar centenas, mas CCB só tem um site oficial, que é o culto, se não me engano, que é transmitido lá no Brás ou em outros locais que são escolhidos, não é? Então, eles mantêm a coisa bem focada ali. A ceia do Senhor é celebrada anualmente, uma vez por ano. Inicialmente, era celebrada com cálice único. Era um cálice cheio de, não sei se vinho, acho que não, né? Deve ser suco de uva. E aí, o cálice era passado de pessoa em pessoa, né? Cada um bebia um pouco. Eu me lembro quando eu fui pastor na igreja, só um parênteses aqui para beber água, né? A garganta está. Quando eu fui pastorear a Igreja Evangélica Suíça de São Paulo. É uma igreja evangélica na doutrina, a confissão de fé deles é filha da confissão de fé de Westminster, mas eles têm suas peculiaridades. E eu estranhei muito a ceia, porque a ceia era cálice único, um cálice desse tamanho assim, e que ia passando, e que o diácono, né? O diácono ia passando, a pessoa bebia, e o diácono limpava com um lenço de linho, né? Próxima pessoa, lenço de linho, tomava e limpava, né? Aí eu olhei quando um dia, a gente celebrando a ceia desse jeito, né, que eu tinha que seguir os costumes, eu olhei e vi uma senhora de uns 90 anos tomando e babando pelo canto da boca. Tem que mudar isso aí, não vai dar certo, né? E foi quando a gente se reuniu, decidiu que a melhor coisa era cálice individual, e eles até mandaram buscar uns cálices lindos lá na Suíça, né, de metal, ficou um negócio muito bonito, né? Muito bem, mas na CCB era
cálice individual, aliás, cálice único, mas durante a pandemia, um ancião recebeu uma revelação de que teriam que usar cálices individuais, coincidindo com as determinações sanitárias, não é? No tópico, muito bem, no tópico original de suas doutrinas, falando ainda sobre a ceia, é citado o verso de Lucas 22, 19 a 20. E aqui é um daqueles pontos em que eu não consigo saber exatamente o que é que a CCB pensa sobre isso. Porque, embora lá no Estatuto está dizendo que a ceia é em memória, há histórias, gente com quem eu conversei, alguma coisa que encontrei na internet, de que a CCB parece acreditar em alguma forma de transubstanciação, que os elementos que são usados no culto, eles têm um poder inerente, mágico, por assim. Mágico não é a palavra que é justo usar, mas eles ficam cheios de poder espiritual. Então, muitos têm a prática de enterrar os elementos, terminou a ceia, sobrou pão, sobrou cálice, então é derramado, é disposto, né, de alguma forma, e o pão é enterrado, Eles afirmam que quem morre após a ceia está limpo de seus pecados e vai para o céu. E também há casos de história de gente que foi curada pelo contato com o pão da ceia. Então, a gente não sabe exatamente o que é que eles acreditam a respeito disso, né? Da transubstanciação dos elementos, ou se é em memória. Bom, eu vou caminhando agora para o final. As principais diferenças da CCB das igrejas evangélicas, particularmente igrejas reformadas. Primeiro, exclusivismo. Uma das características mais marcantes de uma seita é seu exclusivismo. Se consideram o único grupo legítimo, correto e que possui a salvação. São assim todas as seitas, e a CCB não é diferente, muito embora em tempos recentes ela pareça ter suavizado e amainado a sua posição. Embora filha do mesmo movimento pentecostal da Rua Azusa, de onde veio a Assembleia de Deus, e a Congregação Cristã do Brasil, ela nasce mais ou menos na mesma época da Assembleia de Deus. A congregação, apesar disso, ela se vê como a única igreja verdadeira e não tem relação nenhuma com outras igrejas, inclusive pentecostais. Então, ela se isola completamente, não tem relação, não tem... Ninguém da Assembleia de Deus é chamado para falar, e se for falar, ao contrário, né, pode ser repreendido. No prólogo, veja só, no prólogo do Estatuto da CCB, que é aquele documento que está em cartório e que define a estrutura da igreja, ela diz, literalmente, que a obra, eu vou ler aqui, o Senhor iniciou sua obra no Brasil por um seu servo em junho de 1910. Então, antes de junho de 1910, não tinha obra do Senhor no Brasil. Começa em junho de 1910, através do que ele chama aqui, um servo seu, por intermédio de seus crentes, desde então chamados por fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Está no Estatuto da CCB. Então, para eles são a única igreja verdadeira. Fora dela, antes de 1910, não haveria salvação. Aí a gente pergunta, né? Eu perguntei a um ex-CCBano, mas se a obra de Cristo no Brasil começou apenas em 1910, com a fundação da Congregação Cristã, como é que as pessoas eram salvas antes disso? E a resposta é que já existia a CCB desde o tempo dos apóstolos, sendo a verdadeira igreja de Deus através dos tempos. Ela só tinha outros nomes, mas ela sempre existiu. Na doutrina, vejam isso aqui, na doutrina do batismo, que foi firmada pela Assembleia dos Anciães de 1961 no Brás, a CCB declarou: sempre temos considerados que todos sejam batizados, segundo o Senhor nos tem feito claro desde o princípio dessa obra. A obra, o Senhor nos guiou, sempre aquela ideia de revelação, né? O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Então, Deus guiou a CCB para dizer que só é irmão em Cristo quem foi batizado dentro de uma igreja CCB. Então, quem não foi,
Então, não é irmão em Cristo e, portanto, não está salvo. Isso é uma declaração oficial. E na mesma Assembleia foi dito ainda: não é possível ser admitido que nossos irmãos, frequentando seitas e denominações estranhas à nossa fé, possam ser considerados da água e do Espírito. Essa decisão era porque eles perceberam que tinha alguns membros da CCB que estavam indo para assistir o culto na Presbiteriana, na Batista, na Assembleia de Deus, e aí então eles tomaram essa decisão dizendo que quem fizer isso, ele tem que ser... devem tais irmãos serem exortados com veemência, e se porventura não renunciarem a esse hábito, não serão mais considerados como irmãos e estarão impedidos da comunhão da igreja. Então, a CCB oficialmente impede que seus membros participem do culto de outra igreja evangélica. Isso se chama sectarismo, exclusivismo e é característico de seita. Característica de seita. Toda seita age dessa maneira. Ela é única, seus membros não podem ter relação com outras igrejas, e se não seguir exatamente como está dito, então eles são excluídos. Agora, para ser justo, em 2022, ano passado, na reunião anual dos anciãos lá no Brás, a CCB suavizou, ela baixou o tom, tomou a seguinte decisão: a igreja que vivenciar o Espírito Santo em si mesma, experimentar a dispensação dos dons celestes, respeitar a santa palavra de Deus e guardar a doutrina, pode afirmar que a graça de Deus habita nela. A salvação não é propriedade de nenhuma denominação religiosa, nem em verdade poderia ser, sendo obra da graça divinal, concessão maravilhosa de Jesus, que por seu sacrifício abriu-nos a revelação de sua palavra e por ela, mediante a fé, franqueou-nos acesso a Deus, dispensando o Espírito Santo em nossos corações. Aqui a gente fica sem saber o que fazer diante dessa declaração ano passado. A CCB pode estar sendo pressionada pela perda de membros e o pessoal dizendo o exclusivismo, né? Vocês são seita, Aí deram uma aliviada aqui, contradizendo, inclusive, o cabeçalho do estatuto, né? Que diz que só eles são, de fato, a palavra de Deus, a verdadeira igreja. Mas note que ele diz aqui que podem ser consideradas igrejas evangélicas e verdadeiras as igrejas que vivenciam o Espírito Santo, está falando do batismo do Espírito Santo com dom de línguas, né? Respeita a santa palavra de Deus, interpretada por revelação, e guarda a sã doutrina, que é o resultado dessa interpretação. Esses podem afirmar que a graça de Deus habita nelas. É como se eles dissessem o seguinte: não, nós não somos exclusivistas, qualquer igreja que seguir nossa doutrina é nossa irmã. É isso que a declaração está dizendo. O tom parece abrandar um pouquinho, mas no fim está dizendo isso aqui. Se seguir o que a gente acredita, então é uma igreja evangélica verdadeira. Ok. Assim, notemos que a CCB considera como igreja verdadeira aquelas que experimentaram a dispensação dos dons celestes, certamente línguas, curas e revelações, guarda a sã doutrina, que é certamente a doutrina da CCB. Aqui ela se afasta dos evangélicos. Aqui essa igreja deixa de ser evangélica. Os evangélicos reconhecem que o reino de Deus é muito mais amplo do que qualquer denominação. Pode perguntar a qualquer pastor presbiteriano, e ele vai dizer para você que o reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana. Claro, é óbvio que a igreja de Deus é maior. As denominações, nenhuma denominação em si contém, representa e é o reino de Deus. Mas ela é uma expressão do reino de Deus ao lado de muitas outras. Como as 12 tribos de Israel. Era um povo só, mas eram 12 tribos. Uma falava Sibolete, a outra falava Shibolete, não é? Lembra da história? Então, é assim um meio evangélico. Somos irmãos, mas a gente se veste diferente, a gente tem um estilo diferente nas coisas neutras para algumas coisas, recebemos os nossos membros de uma maneira diferente, mas é um povo só. Nós não dizemos que Judá é Israel, mas Judá, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Naftali, Dan, Azer, todas as tribos juntas formam o reino de Deus. E o reino de Deus é, evidentemente, maior do que Judá, ou a igreja presbiteriana, não é? Muito bem. Vamos agora sobre as Escrituras. Veja só, a posição da congregação com relação às Escrituras, de que ela contém a palavra de Deus,
faz com que ela se afaste dos evangélicos, uma vez que a característica principal dos evangélicos é dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito ali é a palavra de Deus inerrante e infalível. Como eu disse, a esmagadora maioria dos membros da CCB parecem não perceber o que essa mudança no estatuto representou, pois para eles o que importa no culto não é o estudo e o ensino da palavra de Deus, que geralmente são inexistentes, mas a experiência pessoal com Deus num ambiente místico, onde profecias e revelações são esperados como a principal maneira de Deus falar. Aqui, a CCB se afasta dos evangélicos, especialmente dos reformados, que na doutrina e nos cultos dão prioridade a Deus falando pelas Escrituras, através da exposição e do ensino da Escritura. Sobre novas revelações, já vimos que essa é uma característica distinta da CCB. Porque, não é de admirar, não é? Porque na matriz teológica de Francescon, que é o fundador da congregação, está a sua experiência quando ele diz que ouviu Deus falar 2 vezes audivelmente a respeito da necessidade do batismo por imersão. Então, o que prevaleceu para Francescon não foi o estudo de Colossenses, mas ouvir a voz de Deus, uma revelação direta de Deus, trazendo uma interpretação e uma orientação. Então, isso está na matriz do nascimento da Congregação Cristã do Brasil. É assim que ela funciona, nas suas decisões administrativas e numa série de outras decisões que eu vou mostrar aqui. Essa experiência de Francescon acabou por se tornar normativa na igreja que ele fundou, onde revelações, falas audíveis de Deus, sonhos e visões, além de profecias, são vistos como sendo atuais e usados por Deus para se revelar, tendo inclusive a mesma autoridade que a Escritura. Ainda que a CCB submeta essas revelações à autoridade dos anciãos, conforme nós lemos no Estatuto, não é suficiente para impedir todo tipo de profecia acontecer durante o culto, especialmente quanto a decisões pessoais das pessoas, como casamento, vocação, moradia, negócios e assim por diante. Isso tudo é decidido através de revelação. Onde é que Deus quer que eu vá estudar, com quem eu vou casar, aonde eu vou morar e assim por diante. No artigo 23 do Estatuto da CCB, lemos que é mediante revelação que se determina quem vai ocupar cargos na administração. No 32, lemos que as deliberações administrativas têm que receber confirmação da parte de Deus. O que é a confirmação da parte de Deus? No contexto, é uma revelação. Alguém dizer, Deus está me dizendo, ou Deus está me falando de que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Não, vamos lá. Entende-se que isso acontece, colou aqui, que isso acontece alguém dizendo que Deus falou, etc. As seguintes críticas podem ser feitas a esse tipo de pensamento e prática. Uma igreja que é dirigida, guiada no seu culto, na sua prática, nas suas decisões, através de revelações diretas. Primeiro, facilita a manipulação por parte de líderes inescrupulosos que usam isso para se perpetuar no poder e colocar familiares e amigos em posição de liderança e ainda direcionar decisões conforme desejam. Qualquer pessoa pode se levantar e dizer, Deus está me dizendo que meu primo precisa ser ancião. Então, gente inescrupulosa pode usar esse tipo de prática para se promover ou promover sua própria família. Então, a gente precisa ter cuidado quando alguém chega e diz, olha, Deus me disse. Então, precisamos ter muito cuidado. Se Deus está falando, nós precisamos verificar o que é que Deus está dizendo. Porque se Deus está dizendo alguma coisa além do que Ele já disse na Bíblia, quem é que vai decidir se realmente é Deus ou não que está falando? A situação vai ficar complicada. A segunda crítica é que as declarações, ensinos e decisões feitas por revelação não podem ser criticadas, pois seria criticar o próprio Deus que fala através dessas pessoas. Terceiro, há uma diminuição da suficiência da Escritura e a privação de seus membros para que procurem guiar suas vidas mediante os princípios básicos ensinados na Escritura. Uma vez que a ênfase não é na palavra de Deus, mas em revelação direta, isso diminui a suficiência da Escritura e priva os membros
de procurarem, durante a semana, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se aprofundar na Bíblia, para saber realmente se aquela doutrina está correta, se aquela prática está correta. E, no fim, há uma escravização dos membros da CCB à sua liderança, pois dependem das revelações deles quanto a decisões pessoais como namoro, casamento, vocação, trabalho, mudança de residência, etc. Ir contra isso é considerado blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui a CCB se distancia em muito dos evangélicos, não é? Nós não aceitamos esse tipo de coisa. Nós não cremos que há novas revelações, conforme Hebreus 1, de 1 a 4, tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, cuja vida, história, morte, ressurreição e ensinamentos foram devidamente registrados na Bíblia Sagrada. Fechando a revelação de Deus, Deus não está revelando mais esse tipo de coisa. Se alguém quer saber com quem vai casar, onde vai morar, o que é que vai fazer, lê a Escritura, estude a Bíblia, ore, peça a Deus que Ele abra a porta, feche a porta, use o bom senso. Muito das decisões do dia a dia é uma questão de bom senso. Está na cara que aquele negócio que você quer fazer com aquele sujeito não vai dar certo. Não precisa nem ser crente para saber que o cara é um cafajeste, é um canalha. Então não faça negócio com ele. Então, muitas das decisões do dia a dia é simplesmente bom senso. Ninguém precisa de uma revelação para saber determinadas coisas. Outra marca aqui, eu estou terminando já, outra marca aqui da CCB que nós queremos analisar é o legalismo, que é o exercício de obras, ritos e práticas religiosas, usos e costumes ou qualquer outras práticas que não tenha base na palavra de Deus. Geralmente, os legalistas pretendem, por essas práticas, alcançar salvação ou crescer em santificação. Essa é uma característica marcante das seitas. Embora seja dito claramente em seus documentos que a salvação é pela graça, está lá naqueles 12 pontos de doutrina da CCB, existem evidências claras de legalismo dentro da igreja, na busca da santificação mediante obras, regras, usos e costumes. Por exemplo, prática obrigatória do uso do véu pelas mulheres. Em si, o uso do véu é uma questão de consciência cristã. Se a irmã quiser vir de véu para a igreja, venha. Qual o problema? Pode vir. O problema é quando você diz que isso é a vontade de Deus para toda a igreja e que a mulher que não está usando véu, ela não tem comunhão com Deus. Aí é que é o problema. Mas se você quiser vir de véu, boné, pode vir, não tem problema nenhum. Ninguém vai barrar você por conta disso, nem ninguém vai julgar você por causa disso. Essa é uma questão extremamente pessoal. É uma questão de consciência cristã e fica a liberdade de quem quiser usar. Na CCB, contudo, o véu parece ter se tornado necessário para que a mulher sinta a presença de Deus no culto. Se você não está com o véu, você não vai sentir a presença de Deus no culto. Além disso, conforme depoimento de ex-CCBanos, isso aqui eu não li, isso aqui eles me falaram, existem histórias dentro da CCB de milagres que aconteceram mediante o véu. Pessoas tocando véu, ficando curadas, pessoas que fizeram chá com véu, ficaram curadas, etc. Eu estou falando sério. Contudo, uma análise correta do mandamento de Paulo em 1 Coríntios 11 revela que o uso do véu é apenas uma expressão cultural, naquela época, do princípio eterno da submissão feminina diante das autoridades, diante da liderança masculina credenciada. A expressão cultural passou, o véu não representa nada no Brasil, mas o princípio permanece. Estou falando de legalismo, né? As vestimentas dos membros também são reguladas pela CCB. Mulheres usam somente saia, homens não podem usar short, devem usar paletó no culto, músicos não podem ter barba e é proibido assistir televisão, pelo menos era antes da pandemia. O ósculo santo é visto como marca da doutrina apostólica, a ponto dos membros da CCB serem orientados a não ter comunhão com membros de outra denominação onde não se pratica o beijo santo, pois abandonaram a doutrina bíblica.
O apóstolo Paulo repreendeu os colossenses porque tinham uma atitude similar. Você pode ver a repreensão em Colossenses 2, de 20 a 23. Paulo pergunta: por que vocês se sujeitam a essas regras? Não toque isso, não coma disso, não pegue naquilo. Essas coisas, se são preceitos e doutrinas de homens, têm aparência de sabedoria, mas é falsa humildade, culto de si mesmo, tratamento austero do corpo. Eles não têm valor nenhum na luta contra as inclinações da carne. Não vai ser o tamanho da saia, barba não barba, véu não véu, short não short, não vai, nada disso vai auxiliar na luta que nós temos diariamente contra a malícia e a corrupção do nosso coração. Essas coisas se destroem com o uso. Então, é a comunhão com Deus, mediante o Cristo crucificado no poder do Espírito Santo, que nós recebemos força para vencer o pecado. O legalismo introduz essas regrinhas como se elas em si, se você cumprir, você consegue viver uma vida santa, uma vida reta diante de Deus. Então, por praticar usos e costumes que são resultado de uma interpretação legalista das Escrituras, a CCB se afasta das igrejas evangélicas. E, por último, o fechamento em si mesma. Outra característica marcante das seitas é seu caráter hermético, fechado. As seitas tomam todas as medidas necessárias para manter os membros de suas igrejas presos à sua doutrina. Uma dessas medidas é impedir, por todos os meios possíveis, que eles tenham contato e conhecimento do ensino e da prática de outros grupos, como igrejas evangélicas. Assim, desde a fundação, a CCB proíbe seus membros de frequentar cultos de igrejas evangélicas. Membros que fazem isso devem ser exortados a não fazer mais, sob pena de não serem considerados irmãos e serem excluídos da CCB. Aqui ela se distancia das denominações evangélicas. Concluindo, foi com base nessas coisas, nessas informações, que o ano passado a nossa denominação passou a não reconhecer a CCB como igreja evangélica. Ela é uma seita, de acordo com o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, por conta dessas peculiaridades que nós acabamos de marcar aqui. No final, para ser justo, que o meu maior medo quando a gente faz uma coisa dessa é a gente ser injusto, não é? Dizer coisas que eles não dizem. No final, a gente não pode negar a presença na CCB de crenças e práticas que são características das igrejas evangélicas. Se você perguntar na CCB se Jesus é Deus, eles vão dizer que é. A salvação é pela fé, pela graça? Sim. A Bíblia é a palavra de Deus? Contém, mas é a palavra de Deus. Você talvez não saiba nem a diferença, né, entre as duas coisas. Há elementos evangélicos presentes, como mostramos acima, mas, por outro lado, ela também mantém crenças e práticas que lhe dão um caráter de seita. Aquilo que eu falei, antes era mais fácil você enquadrar uma seita. A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, ela considera como seita a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. Para nós é seita. Se você for ver a declaração de fé da Igreja Universal, você assinaria embaixo. É evangélico. Só que a ênfase na teologia da prosperidade é tão grande que, no final, esses pontos evangélicos, eles ficam distorcidos, desaparecem, não são mencionados, não fazem parte da vida da igreja. E o que você tem no final é um evangelho completamente distorcido, destocado. É o caso aqui da CCB. A sua declaração de fé é evangélica, na sua maior parte, mas o foco na questão da revelação direta e esses usos e costumes, o legalismo, a exclusividade, a separação e o fechamento em si, fazem com que ela tenha um comportamento de seita. Seitas é que se comportam dessa forma. Então, grupos fechados e que têm essas práticas estranhas. Eu não estou dizendo que não há pessoas crentes e convertidas dentro da igreja, da CCB. Conheci várias delas, inclusive pastores ou anciãos. E não estamos negando que haja pessoas sinceras dentro delas. Há pessoas que são membros da CCB que conhecem a verdade a respeito da salvação graciosa em Cristo Jesus. Mas é impossível negar a forte influência na CCB
de ensinamentos que são estranhos e mesmo contrários à palavra de Deus e ao entendimento histórico da cristandade. Assim, a CCB não pode ser considerada como uma igreja genuinamente evangélica em que pese os elementos evangélicos ali presentes. Por causa das posições sectárias citadas acima, as igrejas evangélicas deveriam requerer que os membros oriundos da CCB façam classe de catecúmenos, professem a sua fé e sejam batizados antes de serem recebidos como membros.